Essa palavra é um tanto assim forte, porque nós somos um povo escolhido de Deus. Quando nós resolvemos seguir ao Senhor, existem umas marcas que acompanham. E às vezes nós não entendemos, o porquê de tantas dores. Não é assim? Mas se você é um seguidor de Cristo, seja bem-vindo. Se você é um adorador, seja bem-vindo a passar por alguns processos. Nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo. Essa passagem está lá, quero que você abra em Gálatas 6. Somente no versículo 17. É uma passagem bem conhecida. São os conselhos finais de apóstolo Paulo. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Em outras traduções, não me incomode. Em outras, ninguém me importune. Que eu trago no corpo as marcas de Jesus. Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero te louvar por essa presença, pelo teu amor, o teu cuidado conosco. Deixa uma palavra que o Senhor abra os nossos olhos. O Senhor tem se revelado, Pai. E às vezes nós se envolvemos com algumas pregações egocêntricas e não estamos nos preparando para de fato aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que hoje o Senhor se revele a cada um no seu particular. Que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de direcionamento, que só pode vir do Senhor. Eu quero te louvar pela Tua graça, pela Tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quais as marcas que você traz no seu corpo? Será que você já sofreu por amor a Cristo? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar dizendo que ele mesmo escreveu essa carta para a igreja, devido à importância que ele estava dando a esse tema. Porque começou-se ali algumas pessoas falar sobre a circuncisão. Só que a circuncisão era a nova aliança. E o apóstolo Paulo começou a pregar sobre a nova aliança. Ele era um seguidor de Cristo, um apóstolo do Senhor. E ali a gente começa a ver que existe uma confusão. E aí nessa hora ele fala: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu já falei o que eu tinha que falar. O versículo 15, coloca para mim, Vini. Olha o que ele fala sobre a circuncisão. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Você sabe que a circuncisão está lá no Antigo Testamento, sendo a nova aliança. Era algo externo. E na nova aliança, a gente começa a ver algo mais profundo. Então o apóstolo Paulo diz assim como ele diz aqui no versículo 15: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão. Porque para ele importava que nós temos essa nova criatura diante de Deus. Essa transformação de dentro para fora. Então, para ele, os legalistas queriam cumprir a lei. Só que Jesus ele veio e nós conhecemos tudo que ele fez por nós. Ele derramou o sangue pelas nossas vidas, ele nos comprou. E sabe que eu estudando essa palavra, quando ele fala sobre essa marca de ser marcado, ela é a mesma palavra no grego usada por escravo. Quando o escravo era marcado, era como se dissesse que ele era a propriedade do seu senhor. Então eles tinham uma marca. E ele usa esse mesmo termo, essa mesma expressão, para nós entendermos a profundidade dessa marca. Quão precioso é. E não sei se você sabe, mas os escravos
escolhesse, eles queriam continuar sendo escravos, mas não por obrigação mais. E se eles escolhessem a continuar sendo escravo desse Senhor, o Senhor tinha que furar a orelha deles como uma marca. Olha isso. Como uma marca dizendo que ele escolheu diante do juiz. Eles iam para falar: eu escolho ficar com meu Senhor, mas agora não por obrigação, mas por amor. E não é diferente o nosso trabalhar com o Senhor. Ele também nos fez propriedade dele, porque ele pagou com preço de sangue. E nós precisamos também dessa marca. E hoje nós não precisamos mais da circuncisão, porque aquele povo era um jeito de falar que eles eram um povo escolhidos de Deus. Hoje essa marca é através do batismo. É através do batismo que nós falamos que temos aliança com Deus. Então olha como isso tudo é interessante para o nosso aprendizado. Nós seremos marcados, e o apóstolo Paulo diz: eu carrego no corpo as marcas de Jesus. Quais são essas marcas? Porque tudo que o apóstolo Paulo fez foi por amor ao Senhor. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra de Deus, estamos envolvidos com tantas coisas, mas será que é por amor? Será que você consegue compreender que Cristo, ele sofreu, e não foi pouco? E o apóstolo Paulo diz que carrega essas marcas no seu corpo, se identificando com Jesus, com Cristo. Sabe quais foram as marcas que ele está dizendo aqui? As perseguições, as injúrias, os açoitamentos, todas as dores que o apóstolo Paulo passou. E eu pergunto para você: será que você tem sofrido por amor a Cristo? E como você tem reagido com tudo isso? Porque não está sendo fácil para nós. Eu me lembro que quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, teve um encontro verdadeiro com o Senhor, lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro. E o Senhor pede para aquele discípulo, escrevi o nome dele, que eu sempre confundi, Ananias. Lembra que ele pediu para Ananias ir aonde o Saulo estava? Você lembra que Jesus fala, que Deus, o próprio Senhor, fala para ele? Fala assim, vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Você já parou para pensar por que você sofre, por que de tantas dores? Porque você é escolhido. Eu e você somos escolhidos. Nós vamos passar pelas mesmas dores que o apóstolo Paulo passou, pelas mesmas dores que o próprio Senhor Jesus passou. Nós lemos ontem sobre José do Egito. Você sabe que José do Egito tipifica Jesus Cristo? Ele também sofreu traição, foi vendido pelas mesmas tantas moedas como Jesus, 30 moedas de prata. Ele também foi vendido como escravo para trabalhar para o faraó. Ele também sofreu traição. Irmãos, que é dor mais doída do que ser traído. Imagina, pelos próprios irmãos. Talvez até hoje você tenha orado e falado, e eu falo muito isso aqui, nos faz filhos parecidos. E nós às vezes queremos ser participantes das vitórias, não é assim? Às vezes cantamos até aquele hino, agora essa vitória, mas não é bem assim. Nós somos participantes das dores também. Então talvez você esteja passando aí por uma luta, talvez você ainda não entendeu, você é escolhido. O Senhor te escolheu e você vai passar pelas dores que Cristo passou também. Mas glória a Deus, que é na porção que nós suportamos. Porque às vezes nós reclamamos das nossas
dores, mas quando você olha para as dores de Cristo, não se compara com as nossas lutas nessa terra. Porque Ele passou, e Ele passou sem o Pai. Porque quando chegou no grande momento que Ele tinha que carregar sobre os ombros dele toda a iniquidade, todos os pecados, o Pai se retirou. E Ele passou sozinho. E Ele gritou: por que me abandonaste? Era necessário Ele tomar o cálice amargo. Porque Deus, Ele continua sendo um Deus santo. E a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o que nos afasta de Deus são as nossas iniquidades. Ele não podia estar nesse momento, ele tinha que se retirar. O Filho teve que pagar um alto preço para que hoje nós pudéssemos se alegrar com a alegria da nossa salvação. Então, quando a gente passa por essas tormentas, essas dores, entenda, você é um escolhido. Agora, onde o Senhor falou meu coração foi que Jesus, Ele foi para aquela cruz, mas Ele ressuscitou. E quando Ele aparece para os discípulos, Ele não mostra as cicatrizes, as feridas, né? Ele mostra o quê? Tá bem ali no telão, não sei se dá para ver o furo. Ele mostra as marcas, Ele mostra a ferida já cicatrizada, porque cicatriz fala de superação, feridas fala de dor. Por isso que Ele mostra. O Tomé, credo, queria ver para crer. O Senhor põe o dedo aí, então seja crente. Falou assim para Tomé. E isso eu fiquei pensando nesses dias. Eu falei, quantas são as nossas feridas? Como dói em nós as feridas. Elas muitas das vezes ainda sangram. Nós estamos sangrando por dentro. Mas a gente olha Jesus com as marcas. A gente olha o apóstolo Paulo falando que são marcas. E nós entendemos que Deus, Ele continua curando. E Ele olha para mim e para você, e Ele diz que você tem que receber essa cura, porque se você é uma nova criatura, as coisas antigas já ficaram para trás. Eis que faço tudo novo. E às vezes a gente insiste com as coisas do passado e não para de sangrar nunca. Está na hora de nós ouvirmos o sopro do Espírito. E o Senhor está dizendo: receba a tua cura. Receba a tua cura. Hoje você não vai mostrar mais as tuas feridas. Você vai mostrar uma mulher que superou, um homem que superou. Você vai mostrar as marcas de Jesus. Ai, Deus, é tão lindo de ver apóstolo Paulo, irmãos, dentro da prisão. Sabe o que ele falava nas cartas? Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Um homem preso é um exemplo para nós. E olha lá o versículo que diz algo sobre renúncia. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Coloquei ele para você, viu? Acho que é o próximo. Não acho aqui. Oi? 2:20? Acho que é esse mesmo. Glória a Deus, é Gálatas mesmo. Olha lá. Logo, eu amo esse versículo, gente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo
de Deus que me amou e se entregou por mim. Um Deus que nos deu tudo, né? Sabe, às vezes a gente sofre tanto com as nossas dores, mas olha o que ele está dizendo: já não sou eu mais que vive. Será que a gente consegue separar um pouco as coisas? Será que a gente consegue ser mais racional, mesmo menos sentimental? Será que a gente consegue entender que a gente precisa matar a nossa carne para que Cristo viva em nós, para que Ele reine, para que Ele governe? Olha a maturidade de apóstolo Paulo, entender o amor de Deus, entender que Ele se entregou por mim. A gente começa a olhar diferente as nossas dores, a gente começa a ter uma nova visão, uma nova ótica, a gente começa a superar as dores, porque é Ele mesmo que faz isso conosco. Mas nós precisamos querer, sabe? Porque tem gente que fica lamuriando, se vitimizando. Está na hora de mudar, de virar essa página assim, ó. Assim como Deus faz conosco, Ele tem esse poder de mudar todas as coisas, de trazer o remédio hoje para a tua vida. A gente anda muito de cabeça baixa, aceitando muito fácil. Nós vamos ser perseguidos, e a palavra vai dizer: quem escolhe ter uma vida piedosa será perseguido. Não tem como fugir. Uma vez que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você é participante das dores de Cristo. Bem-vindos. Mas vai valer a pena. Assim como nós louvamos, né? Nós sabemos para onde nós estamos indo. Vai chegar esse grande dia, vai chegar. Hoje eu recebi um casal em casa. A mulher perdeu o pai, faz o que? Uma semana que ela perdeu ele. E ela veio em casa agradecer. Eles estão sem igreja. E eu mando mensagem todos os dias. Acho que todos que estão aqui, a maioria recebe mensagem todo dia, né? É uma Nádia, todo dia. E ela veio agradecer porque eles estão deixando de ir para igrejas devido a tantos escândalos que nós estamos vivendo. E eles falaram para mim, eles são pessoas de Deus mesmo, que amam o Senhor. E ele falou: pastora, nós se afastamos da igreja, somos um desengrejado mesmo, porque não é por causa de Deus, a gente tem Ele no nosso coração e a gente busca todos os dias. Nós buscamos no nosso secreto, nós lemos a palavra, nós oramos, louvamos ao Senhor. Mas eu saí da igreja por causa dos homens. Eu falei assim: a igreja, sempre a gente vai ter problemas, porque onde tem gente tem problema. Só que o duro é quando vem do altar. Aí começa a ficar difícil, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu falei: meu Deus, está difícil. Um pastor fala: não olha para mim não, olha para Cristo. Agora, olha o apóstolo Paulo, olha para mim, porque eu sou o imitador de Cristo. Ele não está fugindo da responsabilidade, ele está dizendo: você pode contar, porque tem referência. Eu dou bom testemunho, eu vivo a palavra, eu falo e vivo. Então hoje está complicado, a gente sabe disso. E a nossa oração aqui na casa do Pai é que Deus traga arrependimento aos corações. Porque o Evangelho tem poder de transformar. E assim eu creio, eu vou morrer pregando o Evangelho de Cristo. Não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder. É poder de Deus para aquele que crê na palavra. E o apóstolo Paulo fala isso. Então a gente às vezes se afasta da comunhão, deixamos de congregar por causa de escândalos. Mas a palavra vai dizer: não deixei-vos de congregar. Quantas experiências nós vivemos juntos?
oramos, pedimos, né, para ele não entrar com processo. Podemos louvar? Porque hoje está assim, meu Deus do céu, eu tiro para todo lado, não é? Brincando, o pastor só riu, né? A gente riu também, falando brincando, porque a gente já conhece o pastor, o caráter do pastor. E ele se alegrou. Isso é família, a gente vive essas coisas. Quando um está triste, nós oramos, se alegramos junto. Quando um precisa de alguma coisa, a gente está com o braço estendido. Isso é família. É a gente entender como é importante nós estarmos inseridos, ter o sentimento de pertencimento. Porque quando um cai, o outro levanta, não é assim? Quando um precisa de oração, nós estamos orando. Nós oramos. Nós tentamos ajudar, mas nós somos falhos, sim. Erramos. Mas o altar precisa ser o cuidado dobrado, não é assim? Por que a pastora não traz um monte de pregador? Porque eu não sei, irmãos, hoje está difícil de confiar. Às vezes a gente vê as igrejas que traz vários pregadores, mas a gente precisa conhecer a pessoa. Não adianta falar lindamente aqui, aí você vai lá na minha casa, tudo que eu prego aqui é mentira. Que referência que vai ter? Então o que eu sou aqui na igreja, eu sou em casa. E a gente precisa ser uma pessoa só. Não dá para ser duas. Como a gente percebeu aqui, os legalistas querendo circuncidar. E o apóstolo Paulo diz, não, o que importa é algo muito mais profundo. É nós sermos novas criaturas de verdade, ser transformados de verdade. O que é as coisas externas? Só para ser visto? Não, nós precisamos fluir de dentro para fora. Nós precisamos ser um povo que de verdade tem a presença de Deus e recebe transformação do alto. Não dá para nós ser do mesmo jeito. Eu estava falando com o meu cunhado, ele falou antigamente, a gente ouvia muito falar, vem da forma que você está. É verdade, a gente precisa chegar a Jesus da forma que nós estivermos. Cheio de lama, sujo, cheio de carrapicho, tem que vir. Tem que vir, mas nós não podemos permanecer da mesma forma. Porque que evangelho é esse? Que não traz transformação. E às vezes nós optamos em escolher a igreja que está cheia, que lá é falado palavra só de vitória, e a transformação, e o arrependimento, onde é que fica? Porque sem arrependimento, esquece. Não adianta. Então, isso é tudo muito sério. Jesus, eu quero ler 53, Isaías 53, 5 com vocês. Jesus, ele levou as marcas dele para a eternidade. E olha lá, Isaías 5, mas ele foi transpassado por causa do quê? Das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi transpassado, esmagado. A gente sabe que ele foi desprezado, açoitado, cuspido. Os próprios da casa não quiseram, não aceitaram. Para aqueles os judeus, para quem ele veio, o povo escolhido, não quiseram, não aceitaram. Na própria cidade dele, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas ele pagou o preço. Só que ele aparece mostrando as suas marcas. E é assim que Deus quer que eu e você se apresente. Chega de ficar chorando por tudo aquilo que já passou. Está na hora de nós se levantarmos, entender que através das feridas dele, nós somos sarados. Nós vamos passar, sim, vamos passar por vários processos, mas ele é conosco. Nós não
cada ferida dele é uma prova do amor por mim e por você. E o José do Egito, como eu falei, ele tipificava Cristo. Ele sofreu muitas dores. Quem está na leitura bíblica aí? Vocês leram onde José, não foi? Irmãos, esse processo é necessário para o nosso amadurecimento também. E sempre olhando para Cristo. Nós estamos criando uma geração Nutella, né? Mimizenta. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com as dores. Assim como está sendo pregado hoje aqui. Você entregou a sua vida para o Senhor, você já entrou numa guerra. E isso os nossos filhos têm que saber. Mas, como eu ministrei quarta-feira, até os demônios se prostram diante de Deus. Eles não podem fazer nada se assim Deus não permitir. Eu preguei sobre o homem gadareno, possessos de demônio, eram legiões. Nós temos o poder de abrir e fechar portas. O mal está à porta, mas o bem também. E aí eu pergunto, você vai abrir a porta para o mal ou para o bem? Porque todas as vezes que nós transgredimos a palavra, desobedecemos a palavra, nós estamos abrindo brechas. E é onde o inimigo mais gosta de mexer. E aí ele vai pegar na tua fraqueza. Ele vai investir naquilo que é ponto fraco, onde dói em você. Agora já Deus não. A palavra vai dizer que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós entendemos que somos dependentes de Deus, porque quando eu digo que sou fraco, aí é que eu sou forte, porque tem poder sendo liberado de Deus sobre a minha vida. E a gente olha José do Egito, correu da dona Patifar. Correu. Ela queria agarrar ele, arrancou a roupa dele. E ele, aí você começa a entender o caráter de José. Ele podia ficar, céus, vida, eu estou tão ferido, meus irmãos, me traiu, meus irmãos, quis me matar, me vendeu como escravo. Sim ou não? A gente podia ficar assim, né? Quantas vezes a gente ficou assim? Às vezes até hoje a gente fica chorando. Mas ele, correu da Patifar, se mandou. Não tem um nome, então nós põe, né? Era a mulher do Potifar, então fica Potifar. Ela é safada, sem vergonha. Mas, qual era o caráter de José? Ele era fiel a Deus. Isso eu pensei, apóstolo Paulo, na cadeia, preso. Olha as marcas dos discípulos de Cristo. Fidelidade precisa existir. As renúncias precisam existir. A gente viu o apóstolo Paulo. O amor precisa existir. São marcas, não só de dores, mas da presença do Espírito Santo. Sabe que através do batismo, que nós pregamos, o batismo do arrependimento, quando você se batiza, você recebe uma marca no mundo espiritual. Nós somos marcados, nós somos revestidos de Cristo. O povo de Deus precisa ser reconhecido. Não dá para a gente andar sem a marca, sem o selo. Então, quando eu me batizo, eu tenho essa marca. As trevas sabem e reconhecem que você é de Deus. Sabia disso? Está escrito: venha para o discipulado, para aprender. Glória a Deus. Então a gente percebe José como tipificando Jesus pela fidelidade. Ele também foi um salvador daquela
época, porque quando acabou o que comer, ele deu trigo, ele deu pão da vida para aquele povo, ele sustentou aquele povo. Olha que coisa mais linda. Então a gente encontra caráter de Deus, mesmo em dores, mesmo em sofrimento, mas ele superou. E mais, quando os irmãos chegam e ele reconhece os irmãos, ele ficou irado, voou na cara dos irmãos, falou: vai morrer de fome, foi isso? Ele chorava tanto, e ele perdoou os irmãos. E às vezes a gente, por tão pouco, às vezes o irmão só não fala uma besteira, a gente está de mal, né? Mas meu irmão, pode isso? Agora imagina a situação de José. E ele falou: eu perdoo. Aí a gente olha para Jesus e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha como essas marcas precisam estar em nós. Porque se nós escolhemos seguir a Cristo, nós precisamos ter essas marcas. São algumas delas que eu falei aqui. Ele superou todas as dores. E agora, para encerrar, eu quero ler a palavra em 2 Coríntios 12:10. Coloca para mim, Vini. Quem escreveu essa carta aí para Coríntios? Vocês sabem quem foi? O apóstolo Paulo. Ele escreveu. Olha o que ele diz. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos. Prazer, irmãos. Prazer nisso tudo, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Você entende que nós precisamos amar mais o Senhor? Ele passou por tudo isso por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe qual é essa palavra aqui? Quando ele ora e pede para Deus, se for possível, tirar o espinho da carne dele. É nessa passagem, é nesse contexto, que o apóstolo Paulo pede para Deus. E o que Deus fala para ele? A minha graça é o suficiente. E Deus hoje está falando para mim e para você: a minha graça é o suficiente. Está na hora de nós sermos um povo forte, experimentar o poder de Deus. Está na hora de você começar a se blindar contra todas essas dores. Você vai passar? Vai. E Jesus não deixou nada em oculto. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Então pare de se entristecer porque você está sendo perseguido, porque a gente nem é açoitado, nem é chicoteado. A gente não passa nem um pedacinho assim, do que esses homens passaram, que morreram por amor a Cristo. Eu sei que tem dores que é difícil para nós, mas nós temos Ele que vai nos ajudar. E nós podemos encontrar o prazer porque nós dependemos de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele entendeu e encontrou o prazer porque ele sabia, quando ele estava fraco, era Deus que o fortalecia. Ele experimentou do poder de Deus, e é isso que eu e você precisa começar a experimentar, do poder de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então está na hora de você, assim como foi dito desde o começo, colocar no altar de Deus tudo aquilo que está doendo em você, que você sente que é uma ferida que ainda sangra, e receber a cura de Deus. Está na hora de você começar a olhar diferente os seus problemas, as suas dores. Se sinta privilegiado, porque Ele te escolheu. Você é escolhido do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos se pôr de pé. Eu quero orar essa palavra. Quero orar pela tua vida. Talvez você esteja entristecida com alguma coisa.
Eu me alegro em tudo aquilo que eu já passei, porque essas perseguições, essas dores, até mesmo de traições, de infidelidade, de pessoas que não são leais, sabe essas dores que a gente já passou, de traição, dói, irmãos, dói, mas eu glorifico a Deus porque me fez mais forte. A gente não para por qualquer coisa. Apóstolo Paulo na prisão, ele parou, não, ele continuou escrevendo e falando de Cristo. E que nós não venhamos parar. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo, a primeira coisa que ela faz é fugir da presença. Não, agora que nós precisamos cada vez mais grudar no Senhor e falar, me ajuda, libera poder sobre a minha vida. E assim a gente vai passando cada dia, sendo sustentado em cada dia. Não feche teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que nós passamos nessa terra. Eu sei, Pai querido, que muitos aqui estão sofrendo dores terríveis, mas nem se compara com aquilo que o Senhor passou. E nós oramos, ó Deus, porque entendemos a nossa necessidade. Nós entendemos como nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Nós precisamos de socorro, de ajuda, de cura. Nós precisamos desse poder sendo liberado sobre as nossas vidas, por mais que doa, Senhor, carregar as marcas de Cristo, por mais que doa todas as coisas que nós venhamos passar nessa vida. Quando nós olhamos para a Tua Palavra, entendemos que nós somos escolhidos. Nós somos um povo escolhidos por Ti, Deus, isso é um privilégio para nós. Que o Senhor se alegre conosco, que seja o Senhor a nos guiar em todo o tempo, nos ajudar, nos auxiliar, nos socorrer, assim como foi dito, o Senhor é o nosso socorro, bem presente em minhas angústias. É o Senhor o nosso refúgio, a nossa segurança. Indica tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Faz o nosso coração queimar por Ti. Faz nós entendermos esse amor genuíno. E nós venhamos amar a Ti sempre, Deus. Entregar a nossa vida para o Senhor. E nós não venhamos ser esse povo que fica em cima do muro. Mas que o Senhor encontre em nós um coração que adora, um coração rendido. Um coração que vai passar por todas as aflições, por todas as aprovações. Mas nós temos a Ti, é por amor ao Senhor. Por isso cuida, Senhor, de cada coração nessa noite. Libera esse bálsamo de cura. Nos faz entender essas marcas. Se revela a nós, Senhor. Assim como um dia o Senhor apareceu para aqueles discípulos. E o Senhor mostrou as suas marcas, que nós possamos, Senhor, mostrar as marcas, porque elas falam de testemunho, para que nós possamos testemunhar, porque nós superamos, ó Deus, as dores. Não são mais feridas, hoje são cicatrizes que servem para testemunhar, para edificar, Senhor, para ganhar almas para Ti. Que as nossas dores nós venhamos entender que não é só nossa. Ah, Deus, assim como nós temos e recebemos as vitórias, as bênçãos do Senhor, nós recebemos também as dores. Mas o Senhor nos ajuda a carregar os nossos fardos. O Senhor é Deus que nos ajuda em tempos difíceis. É o Senhor que está ali conosco em todo o tempo. Faz o nosso coração amar. Não deixe o nosso coração longe de Ti, Senhor. Não nos deixe se perder com as coisas dessa vida, com as coisas que é externa só para ser vistos. Nós queremos essa transformação genuína. Será que você pode pôr a mão no teu coração e pedir para o Senhor te transformar? Fala, me transforma, Deus. Tudo aquilo que um dia me fez chorar, Senhor, que sirva para testemunho da Tua glória. É para a Tua glória, Senhor.